Olá amigos, estou de volta com mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou estar dando prosseguimento no nosso mini curso de Fireworks CS4. Hoje é a nossa aula de número 3 e vamos trabalhar. Para a gente começar, vamos criar aqui um novo documento, tá? Aqui no Create New. Vou deixar esse mesmo tamanho, 500 por 350 e a resolução, lembrando que essa é uma resolução adequada para estar trabalhando com web, ok? Vamos confirmar. E vou começar com essa ferramenta aqui, ó, o Line Tool. É uma ferramenta para você estar criando linhas, tá? Então você clica em um ponto e solta nenhum outro ponto, ok? Se você quiser que essa linha seja reta, que ela não fique com esses serrilhados, com essas curvinhas, é só você segurar o Shift, clicar, que ele não vai ter essas imperfeições. Você pode mover ela para outros lados, mas ela vai continuar uma linha reta sem imperfeições, ok? Criou o objeto? Aqui embaixo você tem as propriedades desse objeto. Você pode alterar aqui a espessura dessa linha, né? Primeiro eu seleciono aqui a ferramenta de seleção. Seleciono o objeto. Tá? Por que a gente não está conseguindo ver? Porque a linha está da mesma cor do fundo. Vamos alterar aqui a cor do fundo, a cor da borda, né? Vamos aumentar, olha só. Vamos diminuir. Tá? Então, a ferramenta que você consegue criar linhas, tá? Uma opção também para você estar trabalhando com os seus projetos, ok? E aqui eu posso estar reduzindo a opacidade desse objeto, ou seja, eu posso deixar ele mais claro. Também demonstrei isso na primeira aula. Olha só. Entenderam? Tem as ferramentas aqui, essas três ferramentas aqui são as principais ferramentas que você utiliza para estar criando seus projetos. Tem outras ferramentas aqui que você pode estar testando aí também, só que a gente não vai dar muito ênfase nessas ferramentas aqui de baixo, tá? Já que algumas delas você pode criar com essas três ferramentas aqui, que é o caso do Star, que é a estrela, esse retângulo com os cantos arredondados, o polígono. São ferramentas que você também pode, são objetos que você pode criar com essas ferramentas aqui de cima, ok? Então vamos clicar aqui, criar um retângulo, tá? Ele já está com a mesma espessura que eu tinha definido no objeto anterior. Eu posso estar reduzindo aqui, tá? Ou eu posso estar digitando também esse valor. Olha só. Vou colocar um fundo agora. Essa cor. Eu vou estar colocando uma outra opção, né? Uma outra opção nesse retângulo. Eu tenho aqui a textura, onde eu tenho diversos desenhos, né? Diversas aparências que eu posso estar escolhendo, tá? E aqui eu vou escolher, né? Eu vou definir a opacidade dessa textura, tá? Tá em 50%, vou colocar 10 para suavizar um pouco mais. Olha só como ficou. Se eu mudar a cor aqui, olha só que interessante. Tem outras texturas que eu posso estar escolhendo aqui, ó. Eu vejo qual que fica melhor com o meu projeto. E aqui eu regulo a opacidade, ok? A mesma coisa eu posso aplicar também na elipse. Segurar o Shift para criar uma elipse perfeita com tamanhos iguais. Olha só. Vamos supor que eu não queira mais que tenha a textura. Seleciono o objeto e coloco 0. Pronto. Não tem mais textura. Mesma coisa com a elipse. Vamos colocar uma outra textura aqui. Selecionei. Olha só. Se eu não quiser que tenha mais textura, eu coloco 0. Conseguiram entender? Esses dois objetos são objetos bem parecidos. O que diferencia é só o formato, tá? E as propriedades são quase as mesmas, tá? Com diferença aqui, ó. O retângulo eu posso colocar cantos arredondados. E a elipse, tá? Ela não tem essa opção, ok? Vamos trabalhar com algumas cores aqui, ó. Pode estar mudando as cores aqui sem nenhum problema, tá? Agora, eu vou aplicar um outro efeito em cima desses dois objetos, tá? Então, eu posso cortar, né? Eu vou cortar essa figura aqui, esse objeto aqui que é o retângulo,
utilizando a elipse, ou seja, é um corte que vai ser feito e esse corte vai ter o formato da elipse, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o objeto, que é a elipse, e colocar em cima do retângulo. Ou seja, o objeto que estiver acima do outro objeto, é esse objeto que vai dar formato, né, a esse corte. Então, selecionei a elipse, seguro o Shift, seleciono o retângulo, vou lá em Modify, Combine Path, Punch. Olha só, ele fez um corte no retângulo com formato circular. Dá Ctrl Z aqui para desfazer. Vamos supor agora que eu quero que o retângulo faça um corte na elipse, tá? Então ele tem que ficar acima. Então vou ensinar uma forma de você estar movimentando esses objetos para colocar um acima do outro, ok? Então tem duas formas. Eu posso vir aqui nas layers, tá? E aqui está mostrando o seguinte: toda vez que eu crio um objeto, ele cria uma layer para cada objeto que eu criar aqui, ok? Isso é padrão do Fireworks. Então vamos supor que eu queira que a elipse fique abaixo do retângulo. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou clicar aqui na layer da elipse e vou arrastar para baixo. Tá vendo? Ela se moveu para baixo. A mesma coisa acontece com o retângulo. Se eu quiser que ele fique abaixo, é só movimentar ele para baixo. Entenderam? Vou fechar aqui. E a outra técnica é o seguinte: você pode utilizar um atalho do teclado. Vamos supor que eu quero deixar essa elipse atrás do retângulo. Eu vou selecionar a elipse, segurar o Ctrl e vou pressionar com o direcional do meu teclado para baixo. Ficou abaixo. Se eu quiser que ele fique acima, seguro o Ctrl, direcional para cima. Ok? Uma técnica bem interessante para você estar movimentando os objetos. Ok? Então vamos deixar o retângulo acima. Você pode fazer isso com qualquer outro objeto aqui do vetor, um polígono com a estrela, o que você desejar. Vou selecionar novamente, Modify, Combine Path, Punch. Olha só. Entenderam? Agora vamos aplicar uma nova técnica aqui. Tá? Outra técnica é o seguinte: você consegue estar tirando uma cópia do encontro desses dois objetos. Tá? Quando esses objetos são sobrepostos, ele tem um intervalo aqui entre os dois. Tá? Então o que a gente vai fazer? Seleciona os dois objetos, vai em Modify, Combine Path, vamos escolher essa opção aqui, ó, Intersect. Olha só o que ele fez. Ele tirou uma cópia, né? Ele marcou o encontro desses dois objetos, que foi esse formato aqui. Vamos dar um Ctrl Z para a gente fazer novamente, em outra posição. Vou colocar aqui agora, ó, nessa posição. Seleciono os dois, Modify, Combine Path, Intersect. Olha só. Conseguiram entender? Ctrl Z. É uma técnica bem interessante também para a gente estar trabalhando com nossos projetos. Vou ensinar uma outra técnica agora, que será uma técnica de união, ou seja, aqui eu tenho dois objetos e eu vou fazer com que esses dois objetos se tornem um único objeto. Então vou selecionar os dois, vou lá em Modify, Combine Path, vou escolher essa opção aqui, ó, Union. Olha só, se uniram e se tornaram um único objeto. Tá? Então, só através dessas pequenas técnicas que você vai aplicando em cima dos vetores que você consegue estar criando o seu projeto, consegue estar criando o seu layout, a sua logomarca, o seu trabalho, ok? Então, vamos dar o Ctrl Z. Tá? E você viu que você consegue unir, eles se tornaram um único objeto. Agora, uma outra técnica. Vamos supor que você está desenvolvendo um projeto, você tem diversas partes nesse projeto, tá? Então, às vezes você precisa mover vários objetos para uma outra posição, tá? Às vezes esses objetos vão para a mesma posição. Em vez de você ficar movendo um depois do outro, né, um após o outro, você pode agrupar esses objetos e sempre que você for mover um, todos os outros vão se mover junto com o que você estiver movendo, tá? Eles não vão se tornar um único objeto, vão continuar sendo objetos distintos, só que vão estar agrupados, ok? Então, eu vou selecionar os dois objetos, eu vou pressionar o Ctrl e o G. Olha só, eles se agruparam. Eu posso mover para qualquer posição que os dois vão se mover no mesmo tempo, tá? Agora vamos supor que eu movi e não quero mais que eles estejam agrupados. Eu vou pressionar o Ctrl, Shift, G.
Viram? Eles não estão mais agrupados. São objetos da mesma maneira que eram antes. Tá? Então é uma técnica interessante para que você consiga agrupar pequenos objetos. Vamos supor que você tenha grupos de objetos. Então você pode agrupar esses grupos de objetos para que você consiga consiga trabalhar com mais facilidade. Então eu vou tirar a cópia desses objetos para a gente entender melhor. Tá? Então vamos supor que eu queria tirar uma cópia desse retângulo. Eu poderia fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E tirei uma cópia. Ou então eu posso fazer de uma outra forma. Seleciono o objeto, seguro o Alt e arrasto de cima. Seguro o Alt, clicou no objeto, moveu, ok? Olha só. Segurou o Alt, clicou no objeto e arrastou. Olha só, você tira uma cópia daquele objeto utilizando essa técnica, ok? Então, agora aqui eu tenho dois objetos, vou agrupar esses dois aqui, tá vendo? Então são 4 objetos, só que eu dividi em 2 grupos. Olha só, 2 grupos de objetos. Tá? Se eu quiser desfazer, Ctrl+Shift+G, ele desfez o agrupamento. Conseguiu entender? É uma técnica bem interessante. À medida que o nosso curso for, o nosso mini curso for se desenvolvendo, você vai ver que essas técnicas são bem fáceis de aplicar e que elas são muito úteis na construção do nosso projeto, nosso layout, nossa logomarca, que nós vamos trabalhar com tudo isso no decorrer do mini curso, tá? Vamos apagar esses dois aqui. Agora vamos trabalhar com outra ferramenta bem interessante, né? Que é o Pen Tool. Uma ferramenta bem interessante que através dela você consegue estar criando retas e colocando curvas nessas retas, nessas linhas, tá? Por exemplo, vamos supor que a gente queira definir um topo de um site com uma área que tenha algumas curvas. Então vamos fazer o seguinte, eu clico em um ponto e não precisa segurar, é só clicar uma vez, soltar e trazer. Ó. Percebam que o movimento é livre, é uma reta. Aí eu vou clicar em um outro ponto, cliquei, ele formou uma linha. Nesse mesmo ponto eu vou clicar novamente, segurar e vou mover. Olha só, mover para baixo, ele criou uma curva. Entenderam? Olha só que interessante. Quando eu estiver na posição que eu quero, é só soltar. Soltei, perceba que, olha só, eu não estou pressionando o botão do mouse. E a linha continua me acompanhando. Ela vai me acompanhar até eu unir os pontos. Então, olha só. Eu acho que dessa posição ficou legal. Cliquei. Olha só. Se eu não quiser unir os pontos, é só dar 2 cliques em cima desse ponto final. Olha só. Tenho um formato aqui que pode ser utilizado para estar colocando em um topo, tá? A parte de cima seria o topo, embaixo seria o conteúdo, de uma forma bem interessante, com curvas, tá? Vamos fazer de uma forma diferente. Clicar novamente na ferramenta. E agora eu vou fazer uma técnica para estar unindo esses pontos. Então vou clicar aqui, nesse ponto, vou trazer até esse ponto, vou colocar uma curva. Só mover é bem livre, tá? Você pode movimentar para a área que você quiser ter o formato que você quer. Vou trazer até aqui. Cliquei. Vou trazer até aqui embaixo. Se eu estou utilizando uma reta aqui, eu posso estar segurando Shift para que essa reta não se distorça. Cliquei novamente aqui, segurando Shift. Cliquei novamente aqui. Vamos supor que aqui eu quero colocar uma curva, olha só. Vou colocar uma curva para dentro. Olha só. Cliquei. Vou trazer aqui para dentro. Olha só. Pronto, uni os pontos. E criei um objeto. Tá? Perceba que esse objeto não tem pronto para eu estar utilizando. Eu criei. Posso diminuir o tamanho aqui nessa ferramenta aqui. Diminuir o tamanho sem nenhum problema. Posso colocar uma cor de preenchimento. Olha só, posso tirar a borda se eu quiser. Entenderam? Olha só, bem interessante. Uma ferramenta muito útil para você estar aplicando nos seus projetos. Tá? Vamos apagar. Vamos apagar essa aqui também. E vamos trabalhar agora com texto. Eu já havia explicado na aula passada um pouco dessa ferramenta, que é o T de texto, mas vamos aplicar aqui novamente.
Eu também posso fazer da seguinte forma. Quando eu escolho a ferramenta aqui, algum objeto, para estar criando uma ferramenta para criar algum objeto, eu posso definir as propriedades dele aqui embaixo antes mesmo de criar. Então, por exemplo, eu cliquei no texto, eu quero que esse texto tenha tamanho 30, eu quero que fique com a cor vermelha, eu quero que ele fique negrito e sublinhado. Então, olha só, cliquei, não precisa arrastar, é só clicar e digitar o que eu quiser. Olha só, depois que eu criar o meu objeto, né, criar o meu texto, clico aqui novamente na ferramenta seleção. Tá? Sempre que você criar um objeto aqui, clica novamente na ferramenta seleção, que é para você conseguir movimentar, conseguir trabalhar com o seu objeto. E mesmo depois que ele for criado, eu posso tirar as formatações, colocar outras formatações se eu quiser, mudar a cor, mudar a fonte. Olha só. É bem interessante. Vou colocar outra fonte aqui. Tá? Vou aumentar, vou colocar o tamanho 50. Olha só. Posso colocar a borda também nesse texto. Vou colocar aqui uma borda dessa cor. Vou colocar dessa cor. Olha só. Vamos supor, coloquei essa cor, só que eu quero que essa cor fique um pouco mais clara. O que eu posso fazer? É só vir aqui, cliquei no texto, ou posso utilizar aqui embaixo, ou também posso utilizar essas ferramentas de cores aqui, tá? Porque eu selecionei o objeto, aqui sempre vai estar fazendo a coloração do objeto que eu escolhi aqui. Então, cliquei aqui, vou aqui nessa opção aqui, e aqui eu posso clarear a cor de uma maneira bem fácil, ok? Essa paleta utiliza para estar modificando as cores, saindo das cores padrões e criando novas cores, ok? Agora também posso mudar o tamanho, posso esticar essa fonte com maior facilidade. Clico aqui novamente no Scale Tool, primeira ferramenta, olha só, posso aumentar, vou mudar aqui novamente, colocar aqui Scale Tool, olha só, posso distorcer a imagem da maneira que eu quiser, tá? Bem fácil trabalhar com essas ferramentas. Essas ferramentas de vetor aqui são as ferramentas que você mais utiliza para estar criando os seus projetos, tá? São ferramentas básicas, através aí da sua criatividade, através das ideias que você tem, você vai criando os projetos e aplicando os efeitos, tá? Esse aqui é o final da nossa videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem básica para vocês aprenderem melhor um pouco dessas ferramentas de vetor. E nas próximas videoaulas eu vou estar ensinando a aplicar alguns efeitos, né, uns efeitos bem interessantes em cima dessas ferramentas, desses objetos que a gente está aprendendo a criar, ok? Espero que vocês tenham gostado. Participem das videoaulas que eu vou estar publicando no meu site, com comentário, com sugestões e até a próxima videoaula.